Ótimo. Marcos, você publicou em 99 The Political Economy of Corruption in Brazil, na revista brasileira, na revista de administração de empresas. Já se vão 21 anos. O que mudou na economia política da corrupção no Brasil? Bom, disso tudo também vem um livro depois, tá certo? Onde esse artigo foi incorporado com modificações, está devidamente citado. E vai de livro de 2001, A Economia Política da Corrupção no Brasil. E esse livro vai ser reeditado agora no ano que vem pela editora Évora e vai ser Economia Política da Corrupção no Brasil, 30 anos de escândalo. Porque ele para em 2000, ele é editado em 2000, e agora a gente incorpora mais 2 décadas do século XXI. Não é jornalístico, é analítico, esse é um ponto importante. Tá? Legal. Livros jornalísticos, que é importante, tem no mercado que descrevem muito melhor do que eu esses escândalos. Mudou muita coisa para melhor. Por que eu digo que mudou muita coisa para melhor? Lá nos anos 90, inclusive quando uma das razões que eu fui parar na FGV foi por causa disso, eu comecei a trabalhar com economia constitucional e teoria da escolha pública. Era um paradigma de economistas ideologicamente bem liberais, mas pouco importa. Claro, em uma ciência social, o seu viés influencia seu ponto de vista só pesquisa, mas ela é baseada em empiria, teoria e empiria, tá certo? Mas faz um contraponto a outras visões que também são baseadas em empiria e teoria, que podem relativizar seu argumento, no caso de Buchanan e Tulloch. Então, nessa época, eu fui trabalhar no Instituto de Economia que havia ligado à Fundap. Paulo Arvati, nosso colega de departamento, estava lá também trabalhando com a economia constitucional, porque naquele período a grande questão era como implementar leis orgânicas que estavam pressupostas na Constituição, que viessem a reger o orçamento e as finanças públicas. Então, desde lá, a nossa preocupação em estudar os italianos, o Alesina, etc. e tal, para entender como é que a gente cria incentivos e, portanto, desenho de instituições e, portanto, leis para coibir abuso fiscal, para coibir endividamento irresponsável, enfim, tudo que antecedeu a discussão sobre a lei de responsabilidade fiscal. E um dos temas específicos, como era natural, quando você estuda economia política do orçamento, era a questão da corrupção. E entender os processos também legais, institucionais que estão por detrás das compras governamentais. Então, na época, eu fui estudar a Lei 8.666, que é uma lei muito burocrática, na época muito mais, porque você não tinha revolução da informática. Então, os custos de transação para licitação eram muito elevados, mas a lei tinha um aspecto positivo, que era tentar minimizar problemas de agência, de assimetria de informação nos processos licitatórios. Mas eu estava errado. Por que eu estava errado? Porque eu fui muito economista e pouco economista político e não falei com cientistas políticos, porque havia um problema de incentivo acima dessa instituição ou dessa regra, que é a Lei 8.666, que é a própria estrutura partidária e político-partidária que foi construída no país, baseado no presidencialismo de coalizão, definição do Sérgio Abrantes. Não que a barganha partidária, isso é uma questão importante, e o toma lá da cá sem dinheiro e sem corrupção seja crime, não é. Mas o problema é quando você tem legalmente a possibilidade, por exemplo, de alocar cargos de confiança, um montão de cargos. Não é ilegal, tá certo? Mas pode ser ineficiente. Isso vira ativo político. Na questão do orçamento, é o contrário no Brasil, porque como o orçamento engessou muito a transferência federal, as transferências federais para, em última instância, o município, né, que recebe, você tem pouca competição rent-seeking. Ela aparece no orçamento na hora de negociação de emendas. Ou aparece com o orçamento aprovado, quando os políticos vão no Ministério das Cidades, por isso que ele é tão importante, todo mundo quer estar lá no Ministério das Cidades, porque tem muito dinheiro, e vão fazer pressão para liberar, não é corrupção, vão fazer pressão para liberar a grana para o seu município, algo perfeitamente legítimo. Que pode envolver corrupção numa primeira instância, pode, não necessariamente, e pode envolver corrupção lá na ponta, quando você tem uma obra superfaturada, que é uma outra discussão. Então, desde lá, quando a gente começou a ver isso, com o escândalo do orçamento, dos anões do orçamento, aqui um disclaimer, tá, pessoal? O termo anões não é politicamente correto, mas esse escândalo ficou conhecido dessa forma. Então, vai lá o disclaimer. Então, esse escândalo das empreiteiras na época do Collor, que nada mais é do que a reprodução do que aconteceu desde a época de meados dos anos 50, na época do JK. E também não é culpa do JK. É que o Brasil cresceu a beça, foi um dos países que mais cresceu no mundo. Entre 50 e 80 foi o que mais cresceu.
Eventualmente, entre 89 do século XIX e 1989 do século XX, o segundo, em termos de aumento de PIB per capita. Então, crescem em todas as atividades, inclusive as ilegais. E as empreiteiras cresceram com base em atividades legais e ilegais. Esse esquema se reproduz no esquema das empreiteiras, quer dizer, estamos falando do final, segunda metade dos anos 90 até início dos anos 2000. Porém, nós temos uma novidade nessa história toda, que o próprio processo orçamentário e a Lei 8.666 geram mecanismos que indiretamente criam transparência. Também temos uma novidade, que o Brasil urbano, industrializado, ou, não gosto de usar esse termo, mas urbano e modernizado, também é um termo que eu uso entre aspas, e democrático, é um país de 85 para frente, de 1985 para frente. Nós temos imprensa atuante. A imprensa tem um papel importante em todos esses escândalos. Então, nós temos uma melhora das instituições, depois eu falo o que acontece nos anos 2000, e o quarto poder, que é a imprensa, também o Ministério Público, que andou cometendo alguns abusos durante o governo FHC, ok? Cometeu abusos agora, tá certo? Mas é importante na questão do combate à corrupção. E nos anos 2000, o que a gente observa no governo Lula é que, durante o governo Lula, se deu autonomia para a Polícia Federal, outra mudança importante. Mas foi no governo FHC que o FHC começou a profissionalizar a Polícia Federal. Mandou, naquela época, um monte de gente boa foi para os Estados Unidos estudar na FBI, entendeu? Então, você profissionalizou a Polícia Federal. E no governo Lula, você deu autonomia para Polícia Federal. E foram aprovadas as leis, a lei da ficha limpa, que tem seus prós e seus contras. Eu fui signatário dessa lei. Ela tem alguns defeitos, é verdade, mas tem algumas virtudes. Aprovada a lei da transparência, depois com a Dilma, por pressão de 2013, mas foi aprovada. Lei anticorrupção, lei de compliance, enfim. E você tem um aparato institucional de controle que foi criado e que não existia antes. E foi esse aparato institucional de controle, não só ele, foi a imprensa também, que ajudou a gente a ver esses escândalos. Claro, teve a ação da imprensa, mas ex post, pela existência desses mecanismos, ficou mais fácil você rastrear todos os processos. Ficou mais fácil, inclusive, você punir. Tem uma coisa importante, pensando em teoria econômica do crime, que vale muito mais para crime corporativo e corrupção do que para o crime comum, muitas vezes. Porque, às vezes, o criminoso não é tão racional. Não estou falando de crime organizado. Crime organizado é bem racional. Então, aí, Becker cola direitinho. Qual é a questão? Eles fazem cálculo custo-benefício puro. Você aumentou o custo, no Brasil, de ser corrupto. Então, a Lava Jato, ela tem esse efeito positivo. Tem muitas críticas à Lava Jato, à postura do Moro. Sou a favor do uso da delação premiada, mas com parcimônia, senão você acaba deslegitimando o próprio instrumento, tem que tomar cuidado com isso. Mas se não combate crime organizado, a gente tem experiência internacional, se não tiver mecanismos como esses. Então, o Brasil mudou muito, mudou para melhor. A gente sabe mais de corrupção, porque temos mais transparência, temos a imprensa atuando. A gente aumentou o custo da corrupção, pelo menos para o setor privado. Eu costumo dizer, quando eu dou algum tipo de palestra ou conversa com CEOs, né, elas e eles, eu falo, toma cuidado agora, porque político tem foro, mas vocês não têm. Daí acho que vem a imagem do Odebrecht ter preso. Isso foi muito importante para o Brasil.